Bom, agora a gente vai falar de um assunto que, embora, né, exista a Lei Maria da Penha, a gente viu alguns avanços, né, após o advento dessa lei, e infelizmente ainda é enorme o número de casos de violência contra a mulher no Brasil. E os casos chamaram mais ainda atenção durante as últimas semanas, quando envolveram pessoas famosas aqui no Brasil. Veja aí. 1 em cada 3 mulheres sofreram algum tipo de violência no último ano. Só de agressões físicas o número é assustador. Mais de 500 mulheres brasileiras vítimas a cada hora. Esses números, que mostram o persistente problema da violência contra a mulher no país, fazem parte de um levantamento realizado pelo Datafolha e encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança. O assunto voltou a ser tema de discussão depois dos recentes casos envolvendo nomes conhecidos do público. Em fevereiro, Poliana Bagatini Chaves, mulher do cantor Vitor Chaves, acusou o sertanejo de agressão. A Polícia Civil Mineira decidiu pelo indiciamento do cantor pelo crime de vias de fato, no contexto de violência doméstica. No final de março, o ator José Maier foi acusado por uma figurinista da TV Globo de assédio sexual. O artista está afastado por tempo indeterminado das produções da emissora. Outro caso ocorreu dentro de um reality show. Contínuas discussões entre os participantes Marcos Harter e Emily Araújo, da edição de número 17 do Big Brother Brasil, com gritos, apertões, beliscadas e pavor psicológico, levaram a direção do programa a expulsar o confinado. A violência contra a mulher não é somente física. Há outras formas de agressão, como sexual, patrimonial, psicológica e moral. Mas será que as pessoas têm conhecimento disso? Toda atitude de diminuir a mulher já é um motivo de violência. Hoje em dia, a mulher acaba sendo violentada até online, muitas vezes, não é uma coisa nem presencial. Então, em diversos âmbitos, desde que a pessoa se sinta ofendida e que, de alguma forma, diferente do homem, ela seja violentada por alguma fraqueza que a sociedade impõe a ela. É uma violência, até financeira, às vezes. É uma violência a mulher ainda ganhar menos em alguns lugares, a mulher ser vista como sexo frágil, é uma forma de violência também. Eu acredito que as pessoas, esses homens muito mal educados, que fazem elogios, assim, elogios não, né? Insultos, não respeitam a roupa que a mulher está usando. Isso eu acredito que seja uma violência também, de certa forma. Em todas as áreas que eu vejo, as mulheres estão sendo prejudicadas, né? Não só no trabalho, assédio ao trabalho, como também no lar, nas ruas. Elas se privam de muitas coisas pelo preconceito, que eu acho muito forte isso, preconceito. É muito raro, eu acredito que nem tenha uma mulher que não tenha sofrido um tipo de agressão, que seja verbal, que seja material, que seja físico. A pesquisa mostrou outro dado alarmante. Entre as mulheres que sofreram violência, 52% se calaram. Apenas 11% procuraram uma delegacia da mulher e 13% preferiram o auxílio da família. O que a sociedade pode e deve fazer para mudar essa cruel realidade? É isso que vamos acompanhar a partir de agora, aqui no Revista da Cidade. Vamos conversar sobre esse assunto aqui no estúdio. Eu convido você também a participar desse bate-papo através do @Revista da Cidade lá no Instagram. Quem está com a gente aqui no estúdio é a doutora Ana Paula Braga. Ela é advogada especialista em Direito da Mulher, da Braga e Ruzzi Advogadas. Obrigada pela presença, minha linda. Obrigada a você pelo Tudo convite. bem? Tudo bom? Tudo bom. Assunto importantíssimo para a gente falar sempre. Só que chamou atenção nas últimas semanas o número de casos de violência contra a mulher dentro da mídia, né? Dentro da televisão, uma emissora grande, né? E envolvendo nomes bem conhecidos do grande público, inclusive, né? Por isso é tão importante a gente falar sobre isso em todas as situações. Até porque, quando a gente para analisar os números, a gente vê que os números estão aumentando. E a sensação de que a violência contra a mulher não está regredindo é uma realidade, né? Apesar da Lei Maria da Penha. A gente tem esses números maiores porque, de fato, os números estão aumentando ou porque outros tipos de violência e agressão também foram criminalizados? Sim, bom, a violência contra a mulher, ela sempre existiu, né? Ela sempre foi em números muito grandes, mas de um tempo para cá, que a gente vem tendo um movimento de mulheres, maior consciência desses direitos, até desde a edição da Lei Maria da Penha, que
tornou mais rígida, né, o tratamento contra esse tipo de violência, então as mulheres também estão denunciando mais. Então isso leva a um aumento do número dos índices, né? Tá. Mas coisas que não eram consideradas crime, hoje em dia já são, né? Dependendo do tipo de abordagem que a mulher receber, dependendo do tipo de agressão verbal que ela receber, tudo isso também foi criminalizado hoje em dia e tem que ser denunciado. Na verdade, esses crimes eles já existem há bastante tempo, a gente só não tinha conhecimento deles. Então a gente não buscava denunciar, a gente não pressionava a delegacia, os judiciários a criminalizarem esse tipo de conduta. Tá. Mas são crimes que existem já no nosso ordenamento jurídico há bastante tempo. Agora, esse número que a gente viu durante o VT, que mais de 50% das mulheres que sofrem violência se cala, como que se chega a esse número? E como é que você consegue explicar esse tipo de comportamento da mulher não denunciar o agressor? Sim. Bom, então, quando a gente fala de violência doméstica, é muito importante falar do ciclo da violência doméstica. O que é isso? É o ciclo que faz com que aquela mulher não consiga romper uma situação de abuso, né? Então, são vários fatores que dificultam ela romper. O amor pelo agressor, a esperança de que ele vai mudar, de que aquilo foi uma agressão pontual, ela tem medo, ela tem vergonha, é o pai dos filhos dela, às vezes ela tem uma dependência financeira, e tudo isso faz com que ela não denuncie. Então, os números que a gente tem de denúncia realmente são subnotificados. O que a gente tem realmente são estatísticas que a gente tenta chegar nesses números. Né? Eles não são números exatamente reais, não são. Eles são estimados. A verdade é que os números podem são ser ainda maiores. Muito maiores. Tá. Bom, falando aí sobre esse perdão, né? Esse salvo-conduto para agressão que muitas das agredidas acabam dando, né? Não denunciando, ou tendo a esperança de que um dia a pessoa pode mudar, como você disse, ou tentando justificar com uma atitude própria. Ah, mas fui eu que causei, fui eu que fiz isso, como se a agressão física ou até verbal fosse justificável. A gente entra na questão do Big Brother, por exemplo, né? Onde a gente tem a Emily, que apesar de ter sido agredida, não prestou ainda queixa, né, sobre esse assunto e já disse em rede nacional que não considera, né, o agressor, né? Esse seria um caso em que a agredida acaba justificando até aquela situação. É bastante comum que a mulher se culpabilize pela violência sofrida e até que o parceiro faça ela acreditar que ela tem culpa daquilo. E ela não né? entendeu aquela situação como uma agressão, né? Até porque, assim, a violência contra a mulher, ela é muito naturalizada. A gente está numa sociedade patriarcal que coloca a mulher em uma situação de passividade em frente ao homem. Então, muitos desses comportamentos são vistos como naturais, quando na verdade não deveriam ser. Então a gente pode culpar, entre aspas, a cultura, né? Uma questão cultural envolvendo aí esse salvo-conduto que os homens têm de serem mais agressivos e poderem fazer esse tipo de coisa sem que a gente ache isso um absurdo. Com certeza. Quer dizer, bom, a gente estava falando também sobre o indiciamento, né, do Marcos. Agora ele foi indiciado e teve uma justificativa aí, até uma dúvida que surgiu enquanto a gente conversava sobre esse assunto aqui, o Gabi e eu. Ele foi indiciado. Isso significa o quê? Que ele está à disposição da polícia e da justiça, isso? Quando uma pessoa ela é indiciada, significa que ela se torna o centro de uma investigação criminal. Tá. Então, foi aberto um inquérito policial para investigar os fatos que ocorreram no Big Brother e ele se torna o principal suspeito. Então, assim, todas as investigações vão se voltar em direção a ele. Tá. E aí vão analisar todas as provas, todos os fatos, para, no final, se concluírem que realmente houve um crime ali, ele ser punido e condenado. Mas ele ainda não se tornou réu? Ainda não. Essa é uma fase preliminar de investigação que a gente chama inquérito policial. Tá. Ao fim desse inquérito policial, o Ministério Público vai decidir se abre um processo contra ele ou não. O advogado dele entrou com uma justificativa pedindo um habeas corpus, inclusive. Seria um habeas corpus preventivo? Porque ainda a prisão preventiva dele não foi pedida, Sim, né? É possível entrar com um habeas corpus para a gente tentar trancar o andamento de um inquérito ou de uma ação, né? A justificativa seria que uma investigação, entre aspas, injusta, poderia levar a uma perda de liberdade daquela pessoa. Então, seria para isso. E ele colocou uma alegação ali de que como eles não estavam no ambiente doméstico, nem na casa dele, nem na casa dela, isso não configuraria a Lei Maria da Penha ou violência doméstica. A gente entende muito pouco desses termos jurídicos e tudo mais, né? Mas deu a impressão de ser uma alegação um pouco frágil. Sim, ela é bastante frágil. Assim, a Lei Maria da Penha ela é muito expressa de quais são as
as hipóteses que ela pode ser aplicada. Então, elas se aplicam quando há uma relação de gênero, né, a vítima é uma mulher, e quando ela é cometida por alguém dentro de uma relação ou doméstica, ou familiar, ou íntima de afeto. Então, não precisa ser o seu marido. Pode ser um namorado, pode ser um ficante, pode ser o seu pai, pode ser o seu tio, pode ser um irmão, um Os agressores filho. são os mais variados. São os mais variados. O único elemento que tem que ter ali ou é uma relação doméstica ou familiar ou íntima de afeto. Tá. Não precisa ter coabitação, as pessoas não precisam morar na mesma casa para que se configure violência doméstica. Tá certo. A gente não está aqui analisando esse caso especificamente, a gente está utilizando esses exemplos justamente para trazer a realidade do dia a dia das mulheres também que são agredidas, né? E a gente vê umas diferenças aí entre os casos, né, apresentados pela mídia. Por exemplo, no caso do Vitor Chaves, que agrediu a esposa, existem imagens. Sim. Então, mesmo a esposa retirando a denúncia, a polícia teve que dar andamento às investigações. No caso do Big Brother também, a Emily não fez a denúncia contra o Marcos, mas existem imagens, então a investigação, se dá sequência na investigação. No caso do José Maier, existem testemunhas, mas não existe nenhuma imagem sobre isso. Nesse caso, precisa de uma acusação formal para que o caso continue. Se a agredida não estiver se sentindo agredida ou ofendida, se ela não apresentar nenhuma denúncia, o caso para por aí? Então, na verdade, o que determina se um caso vai seguir adiante ou não, independentemente da vontade da mulher, é o tipo do crime. Então, se é um crime de agressão física... Então, é o tipo do crime, não a prova apresentada. É o tipo do crime, não a prova. Se é um crime de agressão física, ocorrido dentro desse contexto de violência doméstica, né, que seja uma relação íntima ou familiar, independentemente da mulher querer ou não esse processo, uma vez que as autoridades conhecem que houve essa agressão, né, como no caso do Big Brother, ou no caso do Vitor Chaves, essa investigação ela vai correr. Agora, para outros tipos de crime, como a ameaça, a injúria, que é você xingar, você ofender, ou a difamação, quando ele joga fotos íntimas na internet, isso depende da própria mulher ir lá e expressar que ela quer que esse processo siga. Então, no caso do José Maier, mesmo sendo uma agressão sexual, né, porque ela fez uma acusação bem grave, as investigações não vão ter andamento se ela não quiser. E eu acho que isso é importante falar também, porque muitas mulheres, quando vão denunciar, não sabem que não basta fazer um boletim de ocorrência. Elas precisam fazer o que a gente chama de representação, que é assinar por escrito, expressamente, que ela quer que as investigações sejam abertas. Então, às vezes, a mulher vai lá, ela busca ajuda, ela faz um boletim de ocorrência, mas ela não assina esse papel, expressamente autorizando ele a ser investigado. E aí o caso fica por isso mesmo. A gente sabe que em muitos casos as mulheres... tentam justificar a agressão, né? A gente está falando aí dos motivos da não denúncia, né? Tentam justificar, ou existe amor e etc. Mas tem outras também que se calam por medo, né? Com medo de mais represálias ainda, de sofrer ainda mais agressões do que já sofreu ao longo da vida, né? De repente ela imagina que se calando, pode ser que as agressões também cessem. Mas aí as pessoas que estão em volta, os familiares, já não aguentam mais ver essa situação, os amigos e tudo mais. Além da vítima, mais alguém pode apresentar essa denúncia? Sim, qualquer pessoa pode denunciar uma agressão contra a mulher, mas como eu expliquei mais cedo, né, essas investigações elas só vão ser abertas se for um crime de lesão corporal, que é o crime da agressão física. Para os outros tipos de crime, vai precisar que a mulher vá lá e represente também. Já aconteceu também de mulheres denunciarem as próprias delegacias, quando chegam até o momento de fazer a denúncia, muitas vezes são hostilizadas, né? Muitas vezes passam por constrangimentos importantes ali dentro desse ambiente que deveria ser um ambiente acolhedor. Uma denúncia se transforma em duas nesse caso? A mulher precisa também denunciar esse tipo de atendimento mal feito que foi feito ali naquele momento? Infelizmente, a gente ainda tem muitas delegacias despreparadas para lidar com esse tipo de crime, né? As delegacias da mulher, elas costumam ser mais acolhedoras, mas elas não abrem 24 horas, só uma aqui em São Paulo abre, né? Mas pelo Brasil inteiro a gente sabe que não é assim. Então, às vezes, a mulher encontra muitas barreiras de fazer essa denúncia. Caso ela tenha sido maltratada, humilhada, ou se a polícia se negou a fazer o boletim de ocorrência, ela pode fazer uma denúncia na Corregedoria da Polícia Civil ou no próprio Ministério Público e pedir que esse servidor público, né, seja responsabilizado por isso. Tá. Agora vamos entrar na questão de como fazer essa denúncia, porque ainda usando o caso de um famoso, trazendo para cá, né, para nossa realidade, no caso do Vitor Chaves, quando a esposa dele passou, agora a ex-esposa, passou pelo corpo de delito, não foi apresentada nenhuma prova no corpo dela de que ela recebeu essa agressão.
Como que a pessoa agredida pode fazer esse conjunto de provas? No caso dela, ela tinha imagem lá do prédio, né? Imagem dentro do ambiente privado, mas ela conseguiu essa imagem, conseguiu comprovar através da imagem. Mas no caso, quem não está apresentando nenhum tipo de hematoma, enfim, o corpo de delito não vai dar nada, recebeu algum tipo de agressão, ameaça, que conjunto de provas que essa pessoa deve reunir? Bom, realmente, assim, essa é uma grande dificuldade na hora da denúncia, porque a violência doméstica, ela acontece geralmente entre 4 paredes, né? Quando está só a mulher e o agressor. Não é todo mundo tem um circuito interno em casa. Exato. Né? Então, assim, às vezes acaba sendo só a palavra dela contra a dele. E não tem problema. Ela tem direito a denunciar mesmo assim. E a gente tem tido um movimento de aumentar o peso da palavra da vítima. O depoimento dela servir também como uma prova. E a gente pode usar outras formas de prova, além do laudo do IML, né, que é esse laudo que vai atestar se houve uma lesão ou não, como prints de WhatsApp, e-mails, gravação telefônica, testemunhas, laudo psicológico. Ela pode pedir, por exemplo, para um psicólogo avaliar a situação emocional dela, ver se realmente consegue atestar o quanto ela está abalada. Tudo isso pode ser usado. Tá. Agora, o que acontece imediatamente depois de uma agressão, depois de uma denúncia, na verdade? A mulher denunciou, até para que a gente encoraje mais mulheres também a apresentarem as suas denúncias, eu imagino que elas precisem de situações e de coisas mais conclusivas, imediatas, né? Para que isso não aconteça novamente, para que ela não sofra essa represália da qual ela tanto tem medo. O que acontece imediatamente após a denúncia com o agressor? Então, a mulher, se ela tiver com medo dessa represália, ela estiver achando que ela está em risco, ela pode pedir uma medida protetiva de urgência na delegacia mesmo, que vai ser uma ordem judicial que vai impedir que ele entre em contato, que ele se aproxime, ou vai tirar ele do lar. Enfim, a lei prevê diversas medidas protetivas, elas não são um rol fechado, que a gente fala, né? Então elas podem se adequar ao caso concreto. Por exemplo, se ele é policial militar, pode pedir a suspensão do porte de armas, e por aí vai. E a partir desse momento que ela está com essa medida protetiva, ele não pode mais se aproximar ou descumprir essas medidas, sob pena de prisão. Tá. A gente falou sobre quem mais pode fazer a denúncia, né? Além, claro, da própria agredida, você falou as pessoas da família, etc. Mas se eu presencio uma situação aleatória de pessoas que eu não conheço, eu também tenho o direito de fazer uma denúncia de agressão, por mais que as pessoas envolvidas não estejam querendo fazer essa denúncia. Sim, você pode fazer a denúncia, mas como eu falei, né? A depender do tipo do crime, ele só vai seguir se a mulher quiser. Tá. Mas eu acredito que é um dever de toda a sociedade combater a violência contra a mulher. Então, acho que todo mundo, quando toma conhecimento desse tipo de crime, tem mesmo que denunciar. O homicídio de mulheres, ou feminicídio, também é enquadrado na Lei Maria da Penha? Então, a Lei Maria da Penha, ela não prevê expressamente essa questão do feminicídio, né? Ela fala da lesão corporal, que pode, assim, resultar em morte. Mas ela não chegou a trabalhar bem essa questão. Então, a gente teve, em 2015, aprovada essa lei do feminicídio, que aumenta a pena para os casos de homicídio de mulheres. Tá. Bom, eu acho que tão importante quanto falar sobre a agressão é também dar os canais, né? Encorajar essas mulheres a saírem dessa situação. Porque a gente consegue imaginar que muitas mulheres ficam anos Sim, com certeza, sendo agredidas e caladas, né? E isso repercute em absolutamente tudo na vida, não só dela, mas também de toda a família, de filhos que crescem nesse ambiente agressivo, nesse ambiente violento, né? E a gente sabe que uma vez uma criança que está num ambiente desse, a chance de repetir isso no futuro e perpetuar esse tipo de comportamento também é muito grande, infelizmente, né? Então, os canais de denúncia, quais seriam? Você disse que as delegacias da mulher, claro, estão de portas abertas para todas, mas não funcionam 24 horas. Quando não tiver uma delegacia da mulher em funcionamento, né, próximo àquela vítima, ela pode buscar uma delegacia comum, ela pode tentar procurar um Ministério Público, ou ela pode ligar no canal 180, que é preparado para orientar o que fazer e encaminhar essas denúncias. Isso também dá uma coragem maior para ela, né? Algumas cidades também possuem centros de referência da mulher, que ela pode buscar para ter uma orientação, um acompanhamento psicológico também. Aí vale entrar no portal do município de cada uma e verificar quais são esses centros que oferecem esse tipo de acolhida, exatamente. Tá. Então, diz que denúncia, no caso, violência contra a mulher 180, tá? Fica aqui. Esse telefone é importante a gente ter até em mente, né? Afinal de contas, a gente pode passar a qualquer momento, encontrar uma situação como essa, e aí é nosso dever enquanto cidadão também fazer essa denúncia, né? 180,
E eu quero deixar um agradecimento também à doutora Ana Paula Braga, né, que está aqui com a gente hoje, que esteve aqui durante essa entrevista, ajudando aí a gente a entender um pouco mais sobre quais são as violências que a gente sofre, né, que desde as mais sutis, que eram permitidas, né, até então, eu acho que as mulheres agora estão começando a ter uma consciência melhor, né, sobre a não permissão ou sobre o que é invasão e o que é uma cantada. Eu acho que tudo isso também faz parte da consciência que a mulher está tomando hoje em dia, né, doutora? Tá certo. Obrigada, doutora Ana Paula Braga, advogada especializada em Direito da Mulher, da Braga e Ruse Advogadas. Até uma próxima aqui no Revista, viu? Obrigada. Obrigada. Assunto bem importante, né, gente? Vamos nos conscientizar aí, mulherada. Não é brincadeira não, né? Não a gente é brincadeira. Até começou aqui a brincar, entre aspas, dizendo que a gente só tinha assunto policial nos últimos tempos, né? Porque justamente a gente trouxe assunto para o estúdio porque começou a pipocar caso de polícia dentro da televisão, atrás da outra. Não, e até a gente, quando dá a notícia aqui, né, tem muito telespectador que vem e pergunta, e tal caso, mas e tal situação. Foi bom para esclarecer muitas coisas aqui, né, Rê? Que aí pelo menos a gente já fala também todas as histórias com um pouquinho mais de propriedade, né? Mais conhecimento de causa. Pois é.